Olá pessoal, a gente está aqui de volta com a nossa série de entrevistas com todos os candidatos eleitos agora da eleição municipal 2020 em Guaratuba. Aqui nesse momento em nossos estúdios a gente conta com a presença do vereador reeleito Itamar Júnior. Itamar, desde já, em nome de toda a equipe da TV Guaratuba, a gente agradece a sua participação. E assim, de pronto, né? Liguei a primeira vez, já falei com você, você já topou e já está aqui com a gente, tá? A gente fica muito feliz e agradecido realmente com a sua presença. Como a gente já conversou, essa série de entrevistas é para a gente apresentar para a cidade quem são os candidatos, né? Guaratuba cresceu demais e, às vezes, a pessoa é até vizinho da gente, a gente não conhece, né? Então a nossa ideia é mostrar para você, né, mesmo que o Itamar talvez não seja o vereador que você votou, ou às vezes o vereador que você votou nem foi eleito, mas para você saber agora se identificar, até para quando você precisar de um auxílio, de uma ajuda, você poder ter a escolha de qual vereador procurar, né? A primeira pergunta, Itamar, que lhe faço, a gente fez a todos. Quem é Itamar Júnior? Boa pergunta. Eu sou o filho da Dona Osana, o filho do seu Itamar, o esposo da Maiara e o pai da Lívia, alguém que está tentando pela terceira vez representar a população de Guaratuba com bastante dignidade, do jeito que ela merece, né? Então, eu tenho formação, né? Sou formado em administração. Vamos começar mais do início. Você nascido em São Francisco. Ah, veja, eu sou nascido em São Francisco do Sul, Santa Catarina. Sou de uma família enorme ali em São Francisco e que é interessante, uma família que também elegeu lá em São Francisco do Sul, meu primo é vereador. Então a família já tem uma tradição política ou foram vocês agora que Não, despontaram? já tive outros tios que foram eleitos lá em São Francisco. A sua família, então, em São Francisco é numerosa? É mais numerosa em Guaratuba ou é mais numerosa em São Francisco? Lá, por parte da minha mãe, é uma família muito grande. A minha mãe é uma de 15, né? Então são em 16 os filhos da minha avó. Aqui nós somos numa família bem pequena. O seu pai também é de lá ou o seu pai é daqui? A minha família é do meu pai também de lá, mas parte mora aqui, né? O Cidral vem do meu pai, né? E aqui a gente é uma família bem pequena. Basicamente, eu, minha irmã, meu irmão e 3 tios, né? Morando em Guaratuba em Guaratuba, atualmente. Isso. Certo. E o Itamar, ele, antes de ser vereador, ele trabalha... Você tem uma formação... Veja, eu com 2012, eu saí do movimento estudantil, né? Eu trabalhava no comércio e estava me formando. Dali, já dessa... Você se formou, desculpe? Em administração. Administração pela faculdade... Do ISEP. Eu trabalhava no comércio e já fiz a faculdade e dali já me candidatei a vereador em 2012. Foi a primeira... E já fui eleito. Já foi eleito na primeira, foi reeleito também em 2016. E agora sendo reeleito em pela 2020, terceira vez. Exatamente. Mas você me pergunta o que eu faço. Então eu sempre fui envolvido no comércio, meu pai é comerciante, certo. Meus tios são comerciantes, né? Trabalhei em lojas aqui da cidade, mas a minha experiência enquanto administrador ainda é um tanto que reduzida, porque eu me dedico muito para a atividade legislativa, né? E então eu ajudo nos negócios da minha família, mas estou sempre focado na política aqui em Guaratuba. Certo. Você disse que você saiu do movimento estudantil. Você já desde que idade, desde quando você começou já a se envolver nessa questão? Lá no Grêmio Estudantil, no ensino médio, eu tinha aproximadamente 16 anos. Foi ali que eu comecei a tomar o gosto pela política, ali no Colégio Gratulino. E lá você foi eleito também como Fui eleito presidente, exatamente. Batemos chapa na época e ganhamos, fizemos um mandato como presidente do Grêmio Estudantil. Depois, na faculdade, na formação,
nós íamos bater chapa, eu e o saudoso vereador Oliveira, pelo Diretório Central dos Estudantes. Acabou que o Oliveira retirou a chapa dele. O Oliveira estudava... Desculpa, Direito e eu administração. Certo. O Oliveira retirou a chapa e passou a me apoiar. É um dado que poucas pessoas sabem. E aí eu me elegi como presidente do Diretório Central dos Estudantes. E daquela experiência eu já estou me formando e já saio candidato em 2012. Você se formou, me desculpe, então... Em administração... Não, sim, o ano... Eu acredito que foi 2011. Ali já nas vésperas de eleições. Exatamente, exatamente. E assim, essa, gente, é a nossa ideia, né? Mostrar para você quem é o candidato, né? A família, da onde veio, por que está em Guaratuba, e questões da própria vida pessoal, no limite do que a gente consegue, logicamente, apresentar. Questões como essa, inclusive eu vou fazer uma pergunta que talvez você... hoje a gente tem uma juventude muito ativa, né, com muita informação. Você, às vezes, que aí não tem nem idade para se candidatar, talvez, à vereança nas próximas eleições, mas assim, para você já saber qual a função da questão do Grêmio estudantil, como é que funciona isso dentro tanto da escola quanto depois na faculdade, assim? Olha, é extremamente importante, né, ter esses movimentos representando a classe estudantil. Eu acho que além da função que ela engrandece a instituição, né, acaba canalizando toda a energia do jovem com as ideias, com as propostas, e isso acaba passando da sala de aula, passando do universo escolar e ajudando a sociedade, sabe? Então eu tinha propostas como presidente de Grêmio Estudantil que, de repente, naquele momento, eram um tanto que limitada pela função de presidente de Grêmio. Mas hoje, como vereador, essas propostas acabam sendo inerentes ao meu cargo, né? Hoje eu represento a sociedade, naquela época você representava o grupo estudantil, sim, entendeu? Mas o que você me perguntou, o que é de fato, o que serve? Serve para você se aprimorar enquanto cidadão, enquanto estudante e defender ideias, teses, causas, né? Eu acho que esse é o movimento que surge dali. Então a gente se sentiu sempre muito valorizado dentre esses movimentos, e a juventude ela passa a ter um papel fundamental, né, nesses movimentos de transformação da sociedade. Certo. E uma vez você ingressado, o Grêmio Estudantil, na verdade, ele funciona, tipo, ele vai ter uma presidência, lógico, secretários, e só funciona com estudantes, né? O professores administrativos do colégio não funciona, né? É diferente dessas associações de pais e mestres e tal, né? O DCE, que é o Diretório Central dos Estudantes, é movimentado só pelos estudantes, pelo menos era o caso aqui em Guaratuba. E tinha o CA, que daí é um centro acadêmico, que também aí discute professores, estudantes, né? E também interagia muito bem com a questão do Diretório Central dos Estudantes. CA, né, que é o centro acadêmico, e o Diretório Central dos Estudantes. Em projeto, em pesquisa, em extensão, né? Vários projetos saíram dali, né? A empresa Júnior, né? Extensões de pesquisas que foram A empresa Júnior da Faculdade ZEP ou a empresa Júnior num geral, assim, de todas as faculdades, de universidades? Eu estou falando do geral, né? Não estou dizendo que a empresa Júnior saiu do Diretório Central de Estudantes do ISEP, mas eu estou falando que as empresas Júnior são ideias do movimento estudantil, né? Consultorias que os estudantes possam dar, pesquisas, né, que eles acabam... Isso desde o ensino médio, né? Sim, são todas essas ideias. Às vezes você tem uma dificuldade, né? Por exemplo, os jovens hoje eles têm muita facilidade, a gente nasce abraçado num celular praticamente, então de repente você está dizendo, às vezes a pessoa precisa tirar um xerox, precisa de uma ajuda dessa e já encontra essa ajuda. Agora, voltando lá na parte administrativa da coisa, isso são as propostas que a gente conseguiu realizar, né? Que é ter uma sala, ter um atendimento, propor uma compra de equipamento. Que seria a parte física, resultado, né? E o que você está me colocando lá na época, quando eu fui do Diretório Central de Estudantes, nós conseguimos comprar o que na época era muito caro e era muito importante através de bailes, festa, organizações que a gente bolava,
compramos data show. Na época, estou falando 8 anos atrás, um data show era algo... Hoje já não é barato. Hoje não era barato. Naquela época era muito, era caríssimo para apresentação de trabalho, para a qualidade do ensino, né? E outras propostas que nós fizemos que foram muito importantes. E isso, esse resultado, por exemplo, essa estrutura que vocês conseguiram, eu não sei se você ainda tem contato com esse pessoal, até hoje tem alguém que está comandando isso? Como é que funciona? Ainda existe esse Grêmio Estudantil no Gratulino, outros colégios? Eu sei que no Gratulino tem, eu sei que teve jovens do movimento estudantil que foram candidatos agora, foram super bem votados, eu sei do Gratulino, né? E aqui no ISEP eu tenho conversado muito, na verdade é do meu partido, com o Luiz, né? Mas meio que as pessoas são um pouco ocupadas e às vezes deixam de lado esses movimentos, né? Mas eu não tenho conhecimento como é que está agora no ISEP a questão do diretório. De qualquer forma, então, para você que quer ingressar de repente, futuramente, numa carreira política, você já está aqui com o exemplo do Itamar, que fez, vamos dizer, um vestibular para vereador, foi feito lá no movimento estudantil. No movimento estudantil, né? Itamar, mudando assim já para o que a gente interessa mesmo. O Itamar, não o candidato Itamar, que a gente vai chegar daqui a pouco. O Itamar, como o Itamar cidadão, o Itamar eleitor, viu as eleições 2020, num contexto geral, desde campanha, como eleitor, logicamente, e até o final, aí na hora da votação, como é que foi para você? Correu tudo tranquilo em relação à pandemia, em relação a se demorou na hora que você foi votar, se deu fila? Bom, eu ainda estou fazendo essa análise, né? Do meu ponto de vista, ela realmente foi uma eleição... Acho que todo mundo que vai sentar aqui pode usar a mesma expressão, de repente. Eu acho que ela foi atípica, né? Nós nunca tivemos uma eleição, eu que tenho participado dos últimos 3 pleitos como candidato, com uma pandemia. Então isso mudou, né? Eu não sei o quanto, mas ela impactou. Por isso que eu falei, eu não tenho ainda uma resposta concreta, eu estou refletindo sobre os números de votação, sobre os candidatos que foram eleitos, o que o povo de fato pensou, o que ele de fato levou em consideração na hora de depositar o voto. Mas previamente eu já posso dizer, foi uma eleição atípica, né? Ela saiu um tanto que da curva. Aí a gente pode decorrer falando do que houve em Matinhos, né? Contrariando toda a pesquisa, né? Tudo que foi informado. Zé Decler foi eleito, Dalmoura perde a eleição, sobra-se, eu acho que 1 ou 2 candidatos na Câmara, se derrota quase todos os outros candidatos a vereadores. Aqui na nossa Câmara volta 3, tiraram 10, né? O que o povo de fato pensou, eu ainda estou a analisar, mas eu sei que o povo queria mudança. Sim. Na verdade, Matinhos, nós tivemos sim também renovação, mas se eu não me engano, foi reeleito o Rodrigo, o filho do Chiquinho, foi reeleito o Márcio Seda, também foi bem votado, o vereador presidente, o Gerson, foi reeleito o Jair Pescador, o professor Mário também, então acho que uns 5... Metade. Lá são 11 vereadores, né? Metade. Mas Guaratuba, realmente também a gente teve essa questão de ter tido uma renovação, né? Que a gente vai chegar nessa pergunta também, se você esperava. E agora eu vou ao candidato, então. Você é jovem, desculpe perguntar quantos anos... 32 anos de idade. 32 anos. Então, fui o vereador mais novo da história de Guaratuba. Né? Eu já vim me elegendo, acho que desde os meus 24 anos de idade. O vereador mais jovem eleito em Guaratuba até hoje, né? Eu não sei a idade do Ricardo, eu acho que já perguntei, mas não estou lembrando. Certo. Não sei se ele é mais jovem do que eu ou se ele é um pouco mais velho. O Ricardo hoje talvez seja o vereador mais jovem dos que foram eleitos? Pode ser que seja. Eu também não pesquisei, desculpe. Mas já podemos olhar aí, né? Sim, eu vou perguntar para você então assim. Você jovem, mas já é uma pessoa experiente em relação à eleição. Você já deu a sua opinião como Itamar e eu gostaria de te perguntar agora o seguinte: como o candidato Itamar encarou, você me corrija se for, você até foi já acometido da Covid, né? Um pouco antes da eleição? Não, da campanha? Durante a campanha. Durante a campanha. Como é que o candidato Itamar, então,
faz uma análise para a gente de como foi 2012, 2016 e o que teve então agora de diferente em 2020. A gente sabe que foi atípico, mas assim, qual foi aquela principal diferença? Você fala, Emerson, olha, isso daqui lá a gente conseguia fazer, agora realmente não deu. Como é que você analisa isso? Bom, eu acho que primeiro, se você me permite falar, eu tive, se eu não me engano, 12, 13 dias de isolamento que eu tive que cumprir rigorosamente por causa do Covid. Lancei a candidatura, no dia do lançamento da candidatura, que fizemos o start, eu descobri que eu tinha sido infectado pelo Covid e me isolei. Então, acaba que, como posso dizer no popular, caiu a corrente da bicicleta. Acabei tendo que ir para casa, ficar com a minha família, passar esses dias. A minha equipe foram todos já momentaneamente, assessores e tal, já afastados das funções, porque foram fazer os exames. 2 comprovou que pegou Covid, outros não, mas também... 2 dos seus assessores? Não, de pessoas ligadas, equipe, exatamente, tanto de campanha quanto... O assessor foi um que se infectou e um da equipe, né? Eu posso fazer uma pergunta pessoal, me permita, se... Assim, eu sei que você é casado, você já disse, sim. Sua família... Não teve. É engraçado, né? Ficaram isolados comigo, né? E não manifestaram a doença. Não manifestaram a doença. Tá, então voltando assim, você, lógico... Estou falando da minha eleição, sim, né? No meu eu tive esses contratempos. Lanço no sábado junto com o nosso candidato a prefeito e já descubro no sábado à noite que eu estava com Covid. Fico 12 dias, se eu não me falha a memória, 12 a 13 dias em casa, né? Passando pelo processo de isolamento, e também pessoas da minha equipe e do meu gabinete com o Covid. Então, depois volto, depois desses 12 dias, faço a retomada da minha campanha, né? E sigo. Mas ainda meio que perdido, porque eu perdi esse embalo inicial da campanha, né? E fiz na rede social. Eu acho que ela teve um papel muito grande. Isso eu ia te perguntar, né? Porque o que eu analiso do meu ponto de vista pessoal, você, como jovem, já tem um contato muito maior, talvez, né? Uhum. Com redes sociais. E a gente já tinha, desde o presidente Bolsonaro, que foi eleito aí praticamente sem tempo de TV, com um gasto nunca visto, né? Eu até gostaria de saber como é que fica aquela proporção para a próxima eleição para presidente, porque diz que tem ali uma certa proporção que não pode passar, eu quero ver como é que vão fazer com aquele valor, né? Mas assim, como é que você... o que você podia dizer assim, eu tive um prejuízo, lógico, que 10, 15 dias em qualquer eleição, para você, né, como se fosse uma corrida, todo mundo partiu e tu ficou lá paradinho, né? Mas assim, a rede social, a própria tecnologia também assim, não te deixou tão parado lá, mesmo em casa você conseguiu trabalhar também. Veja, no parâmetro do resultado da votação, o Covid me trouxe um impedimento, isso como você colocou. Mas tiveram outros fatores que era descobrir a maneira de fazer a campanha. Por quê? Porque tinha essa questão de não reunir grupos de pessoas, de usar a máscara, do cuidado com a equipe, né? Então, assim, na plataforma da rede social, ela andou a campanha mesmo, mas uma campanha não é feita só disso, né? Sim. A campanha de vereadores que foram eleitos, vereadores tradicionais que voltaram para a Câmara, não partem pela rede social. E voltaram com votação expressiva. Eu acho que se não fosse a rede social, talvez eu ainda ficaria numa posição pior, numa posição muito pior. Certo. Porque, embora exista a rede social, se não tiver numa cidade igual Guaratuba, que a gente pode colocar em números de eleitor mediana, você tem que ainda conversar com o eleitor. O eleitor espera o pedido de voto. Mas houve essa conversa, né? Por exemplo, nós tivemos outros candidatos que já passaram por aqui, que já responderam as perguntas, e o pessoal disse, eu ligava, a gente conversava, posso passar aí na tua casa? Não precisa nem entrar, eu fico lá de longe. Acaba tendo um certo contato, não há como a gente fazer uma campanha... Não, ela existiu, só que ela ficou um tanto que limitada. Sim, limitada. Entendeu? Então é o que eu quero fazer essa colocação. Eu acho que ela acabou contribuindo para que todos os candidatos tivessem um certo prejuízo, né? Acabou então equiparando, né? Com exceção do teu caso, porque você ficou na largada ali. Mas de qualquer maneira, como você falou, eu ainda tinha rede social, certo. Eu tinha uma segurança por parte de ser oposição, em que nós tínhamos uma militância na oposição.
Mas eu acredito que eu poderia ter ido um tanto que melhor se eu tivesse mais espaço, tanto no tempo dos 12 dias, né, que isso acabou me atrapalhando, e o outro que era de ter espaço de chegar nas casas das pessoas. As pessoas, olha, eu gosto do teu trabalho, mas eu não pude chegar na casa da pessoa, entendeu? Entendi. Mas faz parte. Hoje a gente teve até outras pessoas também que já disseram isso. A pessoa quer se sentir representada, né? Então, às vezes, eu imaginava que seria uma grande dificuldade. Como é que você vai se identificar com a pessoa, né? Por exemplo, eu vou votar, mas, poxa, o Itamar não passou na minha casa, né? E tem muito disso, veja, eu encontrei pessoas, só te vejo lá pelos teus vídeos, eu só te assisto pela internet, nem sabia que você era tão baixinho, nem sabia isso. Então, por quê? Porque as pessoas querem aquela característica, querem ver, né? Essa questão de não ter aperto de mão, de não ter abraço, de distanciamento, abalou mesmo, abalou. Sim. Mas não foi só eu, isso abalou família, abalou todo mundo, o pensamento das pessoas, né? Então, ficou atípica nesse momento, por causa dessa pandemia mesmo. Hoje, inclusive, aconteceu um fato interessante. Quando o Itamar chegou aqui no estúdio, né? Eu acostumei já, né? A gente vai de soquinho, o Itamar, por exemplo, não representa risco algum, porque já teve. E daí, a hora que ele estendeu a mão, até a gente, como se diz, né? É um cumprimento que eu realmente esqueci. Verdade. A gente não faz hoje em dia mais, né? Ou é de longe. O aperto de mão realmente acabou ficando um pouco obsoleto, um pouco esquecido, né? Ainda mais para o brasileiro, que tem o costume de ser um povo acalorado, né? Abraça, beija e tudo. E, Itamar, é uma pergunta também que eu gostaria de fazer para você, em questão também da renovação da Câmara, especificamente falando de Guaratuba, mas nós tivemos também um fato interessante, que foram 5 mulheres, inclusive o mais votado dessa campanha, a vereadora Kátia, né? Como é que você vê essa questão da mulher ter vindo mais forte? A gente já tinha outras vereadoras, né? Nós tínhamos a vereadora Paulina, que é atualmente eleita, a vereadora Maria também, né? Nós já tivemos no passado a própria vereadora Kátia, a própria vereadora Ana Maria. Mas como é que você viu agora essa questão de voltar 5? Veja, foi um conjunto. Primeiro porque se lançou-se muito mais candidatos. Outro que já é um segmento histórico que a mulher vem tentando retomar o espaço dela no poder, porque por muitas vezes a gente sabe, é uma questão histórica, a mulher ficou aqui deixada para trás. Então, a vereadora Kátia, em específico, ela tem um papel histórico na política, que vem desde o pai dela. Sim. Já ter sido vereadora, já ter sido candidata. Ser vitoriosa foi uma questão de tempo para ela, né? Porque ela sempre esteve ativa na Sim. política. A vereadora Ana Maria, a mesma situação, já uma questão que vinha disputando, com uma candidatura aonde em Guaratuba tiveram 200 e poucos candidatos. Essas pessoas que já eram firmes de outras candidaturas, foi, como eu falei, a questão de tempo para poder voltarem, né? A Edna já era uma militante de outra eleição, uma ativista nas discussões sociais da nossa cidade. A vereadora Maria já vem disputando outras eleições. A questão vitória é o reflexo do trabalho delas. A vereadora Diva também. A vereadora Diva tem todo o histórico do saudoso Oliveira, né, de ser um político tradicional da nossa cidade. Então, veja, a história, ela conta isso. A mulher está, sim, já tomando o espaço dela. E aqui em Guaratuba elas mostraram a presença nas disputas, porque elas são guerreiras, né? Nós tivemos também uma prefeita, né? Já no município, provando que a mulher... Nós temos as juízas, né? Exatamente, então, eu acho que Guaratuba tem que estar orgulhoso, sim. Muito orgulhoso. A gente também pensa da mesma forma, a mulher tem sim que participar, né? Independente de qual cargo, mas realmente tem que estar junto. Então, voltando à questão das expectativas, em relação, né, à votação sua e a do candidato a prefeito Maurício Lenz, como é que ficou, no teu ponto de vista, era o que esperava? Não em questão de ser eleito ou não, mas assim, no número de votos. Número de votos, nós esperávamos mais, né? Mas nós também já contávamos com um dos fatores, que
é o fator de ter 213 candidatos e o Maurício, na outra, lançou uma chapa com 20 candidatos, 21 candidatos, e dessa vez foram quase 80 candidatos. Então o universo também foi fragmentado desses votos. Mas também não posso nem ser imprudente, nem hipócrita de achar que a gente esperava uma votação maior. Esperava sim, mas eu acho que essa questão de ter muitos candidatos acabou derrubando o número dos votos. Acabou dando uma pulverizada. Né? Porque você veja, eu aí me permito a olhar outros exemplos e sem vaidade nenhuma, porque nós estamos falando do dia após a eleição, né? Temos o presidente da Câmara, que não teve uma votação tão expressiva e com o apoio de uma ex-prefeita. Na verdade, se a gente analisar as eleições passadas, né, nós tivemos candidato acima de 700 votos. Sim. E agora o mais... Eu mesmo fiz mais de 500 foram 553 votos na eleição passada. E seria atribuído um pouco da eleição para vereador, você acha que são 211, foram 200? Acho que 212 ou 13. Então, assim, esse número um pouco fora da curva seria em relação a muitos candidatos, muito pulverizado. Veja, dentro de uma equipe que eu tinha, vários apoiadores, vários parceiros meus de outras eleições saíram candidatos. Ou tinha até parentes, provavelmente. O que era natural, né? Teve professores amigos meus que saíram candidatos, teve ex-assessores que saíram candidato, né? Então, da estrutura da Câmara, da estrutura da política, saiu muita gente. Nós temos até uma tela, que se o João conseguir colocar ali pra gente tem ali uma tela onde mostra, isso eu até gostaria de perguntar também, logicamente se o Maurício fosse eleito prefeito, talvez tivesse mais cadeiras. Vocês já contavam mais ou menos com quantas vagas, Itamar? Nós tínhamos uma perspectiva, se o Maurício fosse vitorioso, de 3 cadeiras no Cidadania. 3 cadeiras. Ali então a gente vê que você foi o mais votado, né? Isso. Aí depois, logo em seguida, vem ali a Edna. Isso. O ex-vereador Raul também, né? Sim. O atual vereador Donizete também. Sim. Não conseguiu a reeleição. Sim. E a gente teve ali o Jesus, o Sérgio, um pessoal que estava aí numa média de mais de 100 votos ali, né? Uhum. E isso que contribuiu então para vocês terem essas 2 cadeiras, né? Sim, sim. Então ficou uma cadeira, vamos dizer, abaixo da expectativa. E dentre isso, eu acho que foi a pulverização dos votos. Eu acho que, né, o fato de eu não ter conseguido uma votação mais expressiva também contribuiu, né? Mas eu acho que dado ao universo que pulverizou muito esses votos. E assim, agora indo para a questão, o vereador Itamar já é conhecido, né? Você já tem 2 mandatos, né? E está se encaminhando para o 3º. Mas eu não te conheço, o que eu espero do vereador Itamar? Qual é a bandeira, né? Aquela pessoa que está lá em casa, igual eu te falei, às vezes o candidato dele não foi eleito, e para ele se identificar, qual seria a bandeira hoje do vereador Itamar, né? Olha, eu vou continuar, o meu trabalho, mas para quem não conhece, meu trabalho é um trabalho de intensas fiscalizações, né? A gente vai estar já imediatamente retomando, né? A campanha balança muito essa questão das fiscalizações, então nos últimos dias eu não me dediquei às licitações, eu não me dediquei a estar checando o portal da transparência, então esse é minha principal bandeira, a fiscalização, e eu devo fazer essa retomada imediatamente já nos próximos dias. Segunda-feira, assim que a poeira assentar, a gente já vai estar olhando tudo de novo, que é o trabalho que eu exerço, né? Tá visitando as pessoas nesse primeiro momento para agradecer também, é algo que as pessoas podem esperar de mim, né? Sim. A gente está agradecendo ou gravando, porque tem muito essa questão de a gente ter que agradecer as pessoas, e no trabalho eu prometo intensa fiscalização. E assim, aproveitando, já tem algum projeto, alguma coisa que não deu para apresentar agora, que o Itamar, vereador 2020, já tem alguma coisa encaminhada? Não, a gente tem várias pautas que a gente tem que avançar, mas imediatamente ficar focado no orçamento, que já está na Câmara para ser votado. Acabamos de trabalhar a LDO, já está chegando o LOA, né? Então nós temos essa responsabilidade. Certo. De aplicar as emendas, olhar para onde vai cada centavo do recurso público, né?
Certo. Então, para você, o Itamar usou ali um termo que a gente costuma ouvir, a LDO, até me corrija se estiver errado, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? E a LOA, que é a Lei de Orçamento Anual, né? Essas leis é votado agora, que vai... É o orçamento que o prefeito vai ter que trabalhar no próximo ano, né? Então é muito importante, até você que não sabe, e tomando conta aí, já é ciência dessas siglas, né? Para que quando você ouça, vai ter a eleição da LOA, da LDO, você de casa possa acompanhar. Itamar, eu gostaria de agradecer, em nome de toda a equipe, mais uma vez, da TV Guaratuba, a sua presença. E eu gostaria de saber, né, aproveitando, você já falou que vai agradecer aos seus eleitores e a população em geral. Então, a gente deixa a oportunidade, se você puder fazer deixar uma mensagem, né, para o pessoal, fica à vontade. Emerson, primeiramente, eu é quem agradeço, porque ter essa oportunidade de chegar na casa das pessoas através da TV é muito importante. Então, muito obrigado. Quero agradecer cada pessoa que me incentivou, e não é de hoje que as pessoas me incentivam para estar na política e representar. Agradecer a quem votou, a quem militou comigo, a quem levou as ideias, para quem compartilhou um vídeo. Agradecer a família, minha esposa, né, a minha filha, enfim, todos, de uma maneira geral, se sintam abraçados. E o meu sentimento é de gratidão por vários motivos, e dentre eles a população queria renovação, mas me mantiveram lá, e eu me sinto agora, ainda que jovem, mais experiente, né? Vou me reformando do ponto de vista eleitoral, vou analisar que erros cometi, e tentar não cometer mais, e os acertos eu ainda quero aprimorar. Mas o que eu quero prometer para vocês, me comprometer, seria a palavra mais certa, é que eu vou estar representando a população com intensa fiscalização, que é o que deve ser de fato exercido pelo vereador. Representar a população e fiscalizar. As propostas de leis virão, né? A gente vai apresentar propostas como eu apresentei durante todos os mandatos que eu tive. Foram leis importantes para o município, a gente conquistou muitas vitórias, né? Eu também quero falar, se você me permitir, Emerson, aos candidatos que não foram eleitos, se é que você me permite. Com certeza. Eu acredito que todo mundo sai vencedor de uma campanha eleitoral, sai fortalecido, porque a experiência é muito importante, é uma experiência única na vida das pessoas. Quem teve uma votação extremamente expressiva e não chegou lá, o que eu posso dizer? Continue o trabalho. Para quem não teve uma votação tão expressiva, continue o trabalho, sempre colocando em primeiro lugar a cidade de Guaratuba. Ao nosso candidato prefeito Maurício Lenzi, digo que foi um vitorioso, disputou a eleição com muita maestria. Ao prefeito eleito Roberto Justus, a população deu sinal positivo para mais 4 anos. Espero, prefeito Roberto, que nós possamos discutir Guaratuba a nível que Guaratuba merece. Eu acho que não há tempo para nós ficarmos discutindo o processo eleitoral. O que passou, passou. Temos que discutir Guaratuba, e estou propondo para o senhor que a gente amplie esse debate no campo das ideias para a cidade de Guaratuba, porque eu acho que aí sairemos fortalecidos para governar, para legislar, para administrar a cidade, né? Que eu sei que a função do senhor é administrar, executar, e a nossa de fiscalizar, de propor, de representar, né? Então essas são as minhas propostas. Ampliar diálogo com a sociedade também, como você mesmo colocou, eu uso as redes sociais, quero deixar cada vez mais as minhas redes ativas para que a gente possa chegar e fazer um novo mandato à altura que a população merece. Muito bem, Itamar, mais uma vez obrigado. E você que está em casa, a gente tem justamente esse compromisso, né? A nossa ideia aqui na TV Guaratuba sempre foi levar a informação, sem pesar lados. A informação é uma só, a decisão é sua. Você, baseado no que a gente apresenta, você toma o lado que você acha correto, né? E você ainda que não curtiu, não compartilhou, clica aí, compartilha a nossa página. Nós estamos também no Instagram, TV Guaratuba Oficial. Temos também o nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Guaratuba. E a gente conta aí
com você nas próximas entrevistas também, né? TV Guaratuba fazendo aí a cobertura das eleições municipais 2020.